Karl Marx, Grundrisse, Editorial Boitempo, edição 2011. Nota da edição. Páginas 7 a 9. Os manuscritos econômicos de 1857 e 1858, ora publicados integralmente e pela primeira vez em português, consistem em 3 textos bastante distintos entre si em natureza e dimensão. O primeiro, que só mais tarde Karl Marx intitularia Bastiat e Carré, foi escrito em um caderno datado de 1857. O segundo, contendo o que seria uma projetada introdução à sua obra de crítica à economia política. É de um caderno de cerca de 30 páginas, marcados com a letra M e redigido, ao que tudo indica, nos últimos 10 dias de agosto de 1857. Nota 1. Marx e Engels, Gesamtausgabe 2, seção 2, Apparat, Mega 2, barra 2, Apparat, Berlim, Dietz, 1981, página 764. O terceiro manuscrito, de longe o mais extenso, compreende a obra póstuma de Marx, que ficou conhecido como Esboços da Crítica da Economia Política, ou simplesmente Grundrisse, conforme o título da edição alemã. Tal texto consiste em 2 capítulos, capítulo do dinheiro e capítulo do capital, distribuídos em 7 cadernos numerados de 1 a 7, com início em outubro de 1857 e término em maio de 1858. Nota 2, Ibidem, página 775. O título baseia-se em 2 indicações de Marx. A primeira aparece na capa do último caderno iniciado em fevereiro de 1858, onde se lê Economia Política, Crítica da. A segunda é um comentário feito por Marx em carta a Friedrich Engels, datada de dezembro de 1857, em que afirma: trabalho como um louco durante as noites na síntese dos meus estudos econômicos, de modo que eu tenha claro pelo menos os esboços deste antes do dilúvio. Nota 3. Idem. Dessas indicações resultou o título conferido aos manuscritos em sua primeira publicação pelo Instituto Marx e Engels Lenin do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética em 1939. Grundrisse, der Kritik der politischen Ökonomie, ou Esboços da Crítica da Economia Política. Perdoem a leitura errônea da pronúncia das palavras em alemão, porque não conheço o idioma. Esta publicação se dá no marco de um ambicioso projeto da Boitempo, o de traduzir o legado de Marx e Engels, contando com o auxílio de especialistas renomados e sempre com base nas obras originais, no intuito de respeitar o texto tal como foi escrito e atentando para o fato de tratar-se de um manuscrito, produzimos ou reproduzimos com o máximo de fidelidade possível a sintaxe do alemão, a despeito das diferenças substantivas dos 2 idiomas nesse particular. Assim, as repetições de palavras, o uso de expressões pouco frequentes em textos formais e às vezes até frases incompletas, acompanhando o fluxo do pensamento de Marx, foram respeitados. Se alterássemos estas particularidades com o objetivo de deixar a leitura mais palatável, estaríamos descaracterizando o original e não levando em consideração que se trata de um manuscrito não preparado para a publicação, e sim para o uso pessoal do autor. As palavras em destaque, itálico, sublinhado, letras em caixa alta, constam tal como no original, pontuação sempre que possível também. Há acentuado uso de ponto e vírgula por Marx, mantido na maioria das vezes, e alterado em raríssimos casos apenas quando a compreensão em português era prejudicada. Os critérios editoriais seguem, no geral, os da coleção dos 2 filósofos alemães, nota 4. Vê a relação completa das obras Marx e Engels, publicada à página 789. Tendo sido adotadas algumas convenções adicionais como palavras ou expressões entre chaves, são de Marx, entre colchetes, complemento das editoras brasileiras e alemã ou do tradutor. Os números entre barras, 34, por exemplo, denotam o início da página do manuscrito, de acordo com a paginação de Marx. Números romanos entre barras marcam o início de um caderno de Marx. Os números entre colchetes, situados na margem deste volume, indicam o início da página da edição alemã da Mega 2. Nota 5. Mega é a sigla de Marx e Engels Gesamtausgabe, projeto que se dedica a editar a obra completa de Karl Marx e Friedrich Engels,
com uma abordagem histórica e crítica em sua segunda fase. A Mega planeja a publicação de 114 volumes dos dois pensadores alemães, tendo sido lançados 52 até a presente data. Palavras ou expressões entre símbolos haviam sido riscadas do manuscrito original. Uma interrupção brusca no texto aparece aqui assinalada com um símbolo riscado. As letras sobrescritas, precedidas de apóstrofe, indicam que a frase toda foi escrita na língua indicada pela letra sobrescrita, inglês, francês ou italiano. Quando apenas uma palavra é seguida de letra sobrescrita, significa que apenas ela estava em idioma diferente. As notas com numeração contínua são da edição alemã. As notas com asterisco são do tradutor, quando aparecem junto com NT, entre parênteses, e da edição brasileira, quando com NE. A publicação dos Grundrisse vem precedida de uma apresentação do professor da Universidade Federal Fluminense, Mário Dauer, supervisor editorial e responsável pelo texto final da tradução aqui apresentada, que faz uma gênese contextualizada à obra e a sua importância na produção madura de Marx. Esta edição traz ainda um índice onomástico das personagens citadas pelo autor, além da cronobiografia resumida de Marx e Engels, que contém aspectos fundamentais da vida pessoal, da militância política e da obra teórica de ambos, com informações úteis ao leitor, iniciado ou não na obra marxiana. A ilustração de capa é de Cássio Loredano e tem a gentileza de oferecer a Marx um conforto de que não dispunha na época, luz elétrica. A Boitempo Editorial e editora UFRJ e o supervisor editorial agradecem aos tradutores Nelly Schneider, Alice Helga Verne, in memória, e Rudger Hoffmann, aos professores Francisco de Oliveira e Jorge Grespan, que aceitaram com entusiasmo o convite para escrever os textos de capa, a preparadora do texto, Mariana Tavares, a Nelson e Silvia Mielnik, do Aqua Studio, e a diagramadora Andressa Fiorio, ao capista Antônio Kell, às revisoras Alexandra Rezende e Bettina Leme, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ, que custeou parte da rigorosa tradução que o leitor tem pela frente, e muito especialmente editores e supervisor manifestam sua gratidão à equipe editorial da Boitempo, responsável pela edição, Bibiana Leme, Ana Lotufo e Lívia Campos. Todos foram, em diferentes momentos, indispensáveis à publicação desta obra, que estamos certos estará inscrita na Omnia Saecula Saeculorum, na história da nossa, e não apenas da nossa, cultura. Junho de 2011.